Olá, estamos de volta com mais um podcast do Conselho Regional de Medicina. Estamos recebendo hoje o Dr. Aron Tokzek. Acertei? Acertou. Esses nomes difíceis nem sempre eu acerto. Dr. Aron, médico auditor da Secretaria de Saúde, ginecologista obstetra, e hoje nós vamos falar sobre parto humanizado. Isso aí. Dr. Aron recentemente teve numa audiência pública sobre parto humanizado, né, Dr. Aron? Foi. Na Assembleia Legislativa, fui convidado para participar de uma audiência pública falando sobre a humanização do parto e sobre a violência obstétrica, né? E doulas também. Esse nome violência obstétrica, vamos começar que a gente não gosta muito, né? Quem gosta é a imprensa e os advogados. E a mídia, né? A mídia e os advogados adoram violência. Mas por que o CFM não gosta desse nome? Então, o que é um paradigma, né, complicado, né? Porque você está falando de violência. Se você for ver a sinomia da obstetrícia, significa estar ao lado, né? Então, e acaba direcionando também, por você fala violência obstétrica, acaba direcionando ao médico que está fazendo esse atendimento, né? Colocando ele como o violentador, né? E a gente sabe que não é isso, né? A violência obstétrica é um nome que caiu aí no gosto, e é difícil a gente substituir, né? Já tentamos de outra forma tentar criar um outro nome, mas caiu no gosto e costume, né? É difícil da gente mudar. Mas o que é violência obstétrica? Basicamente seria toda a violência que a mulher sofre no parto e trabalho de parto dela, até durante a gestação toda. Né? Pré-parto, parto e pós-parto, né? E o pós-parto, a parte do puerpério, né? E quem pode cometer a violência obstétrica? Toda a equipe envolvida, desde o porteiro, desde o médico, desde o anestesista, né? Então, assim, é uma gama de pessoas que podem estar, até o próprio parceiro, né? Até o próprio familiar, né? Então, assim, é muito amplo, né? E acaba que violência obstétrica acaba direcionando realmente ao profissional obstetra, né? Eu trabalho com judicialização na saúde, né? Eu e Aron somos funcionários públicos da Secretaria do Estado da Saúde, eu trabalho com mandado judicial e Aron com auditoria, né, doutor Aron? E lá nos mandados judiciais é muito comum mandado judicial de violência, os casos que eles chamam de violência obstétrica, ou quando acontece alguma fatalidade com recém-nascido, e lá no CRM também, né, os casos de as sindicâncias, os processos éticos profissionais. Denúncias, né? Tem muito caso de processo ético e processo civil contra médico obstetra. E você acha que, de certa forma, isso influencia? Hoje em dia, os médicos, os alunos de medicina, eles têm procurado cada vez menos fazer ginecologia obstetrícia, ou vão para a área da ginecologia e estão deixando a obstetrícia mais de lado? Eu acho que pode ser realmente um fator que afaste, né, o profissional que está se formando e fazer uma área que é muito difícil, né? A obstetrícia a gente lida com duas pessoas, né? 2 ou 3 ou 4, quando são gêmeos, né? É uma família que está esperando o momento do nascimento de uma criança. Então, tudo que envolve, toda a complicação que envolve a obstetrícia, ela acaba ganhando uma amplitude maior, né, do que um médico que faz dermatologia, por exemplo. Então, e a obstetrícia é aquela caixinha de surpresa que a gente costuma falar, né? Tá tudo indo bem, mas pode ter uma intercorrência, né? E em medicina a gente defende muito que o que importa são os meios, né? Sim. Os resultados, né? A gente nunca pode garantir, mas assim é uma área realmente muito difícil e como a gente sabe, né? É a especialidade, a segunda maior especialidade envolvida com denúncia, com problemas de processo, né? Anestesia e obstetrícia. Não era cirurgia plástica, não? Não, a anestesia tem um número muito grande, né? Não sabia disso. E para quem não sabe, né, doutor Aron, ele está no conselho já tem algumas gestões, né, doutor Aron, junto com o doutor Celso, que gravou com a gente há pouco tempo atrás pouca a homenagem. Experiência. Tem bastante experiência, acho que ele formou, já foi trabalhar no conselho. E doutor Aron, ele participou da revisão do último Código de Ética Médica. Foi. Então, seu nomezinho está lá bonitinho, você fez parte do grupo revisão, que discutiu a revisão do Código de Ética Médica. Como é que é participar dessas discussões de ética, assim?
eu percebi, por exemplo, que se discute muito, a gente teve uma revisão há pouco tempo atrás sobre a resolução que trata sobre a fertilização, né? Sobre a esterilização cirúrgica. Aham. Né? Como que é participar dessas discussões, doutora? Conta pra gente. Então, assim, é muito importante, né? A gente, na verdade, são vários conselheiros que estão envolvidos no processo, né? E é importante, a gente aprende muito, né, com essas revisões, né? Tem sempre alguém que traz alguma coisa de bioética, parte de humanização, a parte de interpretação, porque muitas das nossas resoluções, artigos, tem algum viés de interpretação e nessas revisões a gente verifica isso tudo, né? E tem assim, os contrassensos, o debate, né? Algum acha desse jeito, algum acha de outra maneira, né? E aí para chegar num consenso é bastante E por causa desafiador, disso que você né? decidiu cursar direito? Também foi uma das vertentes aí da minha escolha, né? Eu tenho uma família grande de advogados, né? E sempre me interessei pela área, né? Então sempre tive essa vontade, né? Um dia eu vou fazer, né? Então foi E o aí, momento. esse seu conhecimento agora, dentro da área do conselho, na parte de discussões éticas, agora com o direito, a participação na discussão da humanização do parto. Eu vou tocar num assunto delicado. A escolha da via do parto, ela é uma decisão técnica médica ou é uma decisão da gestante? Ou dos dois? Pois é, a gente tem o que é o parto? Vou falar sobre o parto humanizado, né? O parto humanizado é a gente respeitar a autonomia do paciente, né? A escolha do procedimento, a escolha do desenvolvimento do trabalho de parto é uma escolha do casal, né? Ela escolhe, ela traz pra gente, né? Geralmente a gente orienta a gestante a fazer um plano de parto, né? Onde ela vai trazer todas essas escolhas, né? A gente vai debater com ela, né? E é claro que a gente vai deixar a seguinte posição: a gente vai seguir todos os seus desejos, todas as suas necessidades, assim, trabalhando numa linha tênue de segurança, né? A partir do momento que a gente perceber que a evolução está atingindo essa curva, a gente vai conversar com você e vai expor isso e vamos dizer qual seria o caminho, onde que a gente poderia estar alterando e uma decisão meio que compartilhada com ela. Ela tem que estar ciente do que vai fazer, por que a gente vai fazer e como vai evoluir, né? Então, assim, a decisão da via de parto na área suplementar é da paciente, né? Então ela pode chegar para mim no pré-natal falando: eu quero uma cesárea, doutor. Eu vou conversar com ela sobre o parto normal, que há evidências mostram que o parto normal é mais seguro, existem menos riscos envolvidos para a mãe e para o bebê, é a melhor via. E ela vai se informar durante o trabalho, a gestação, né? E daí durante a gestação eu vou sempre tocando nesse assunto. E aí, vamos fazer o parto normal, até chega no final, algumas gestantes elas mudam a posição. Não, vou tentar o parto normal. E aquelas que vão fazer cesárea, eu falo para elas assim: eu não faço cesárea eletiva. Eu faço cesárea em trabalho de parto. Então, vamos aguardar o trabalho de parto, pelo menos, e a gente trabalha nesse sentido, né? Mas, realmente, no final, a decisão é dela. Na saúde pública, as coisas funcionam de outra maneira, né? Inclusive, a violência obstétrica, 45% das denúncias são em relação à saúde pública. Que a saúde pública, a paciente não tem essa autonomia toda, né? Ela chega, ela é avaliada e a conduta realmente é obstétrica, né? O centro da atenção é o obstetra e não a gestante. É hipocrático, né? Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você e vai conduzir, ela não pode falar. É claro que, tipo assim, de maneira geral, a gente não pode atacar também o sistema de saúde, que também não está incorreto. É claro que você tem que ir até um certo momento e é aquela coisa da linha de segurança. Quando chegou aquela linha de segurança, vai ser a opção opção B, né? Que historicamente, quando a gente entende todo o contexto histórico de por que foi criada essas diretrizes do Plano Nacional de Parto, precisava-se muito incentivar o parto normal pelo SUS, inclusive razão pela qual não era permitido fazer a laqueadura tubária no momento do parto.
Porque senão as pessoas escolheriam fazer a cesariana para fazer a laqueadura. E percebeu-se hoje que isso não é mais a realidade, né? Então, quando foi feita a primeira resolução que falava que não era permitido fazer no momento do parto, era exatamente para que se incentivasse a mulher a ter parto normal e que depois fizesse um procedimento. E as mulheres tinham muito mais filhos, né? Era uma outra época. As famílias eram muito maiores. Hoje em dia, eu estava lendo que a média de filhos por família é 1, alguma coisa, 2, alguma coisa. Não chega em 3, né? Então, cada vez mais, né? As famílias estão ficando menores. Eu tenho participado eu tenho visto algumas discussões, aí vai muito pro lado do feminismo, né? Se o homem pode escolher fazer vasectomia e guardar os espermatozoides, por que a mulher não poderia escolher fazer uma esterilização cirúrgica? Porque quando a gente fala em métodos contraceptivos, a gente tem os métodos de barreira, tem as medicações e tem os métodos cirúrgicos, né? DIU, né? O DIU, que é uma opção. Mas, assim, por que a mulher também não poderia falar assim, eu não quero ter filhos? E por que ela não... A gente já chegou a discutir isso uma vez Eu lembro que a gente já chegou a discutir isso uma vez na plenária. Por que a mulher não pode falar, eu não quero ter filhos, e depois vir a se arrepender e fazer uma fertilização? Naturalmente, né? Pode acontecer, né? Me dá... Aí eu vou cutucar. Sua opinião pessoal, sua opinião de conselheiro, ela é a mesma? Assim, o que você pensa sobre isso? Sobre cada vez mais a mulher sendo protagonista e decidindo sobre a sua vida. Estou do lado delas, com certeza, né? Sempre, né? Minha área é por vocês, né? Então estou sempre aí para apoiar as decisões de vocês, né? A lei da laqueadura mudou, né? E facilitou, né? Não precisa mais da autorização do cônjuge. Não precisa ter 25, agora é 21, né? E pode fazer agora na cesariana. Durante, né? A cesariana, isso daí já... Está permitido que se faça, né? Então, uma gestante com 21 anos, ela já pode fazer a ligadura dela durante a cesariana, né? E quando a gente fala de humanização do parto, eu lembro que me formei um pouquinho depois de você foi meu residente, né? Talvez você foi minha caloura, né? A gente formou mais ou menos na mesma época. E quando a gente fala de humanização, eu lembro que o Dr. Paulo Batistuta voltou, ele trouxe essa ideia de humanização, muitas pessoas vieram ouvindo dele, e a gente tinha aquela história de fazer o parto, mudar a posição, não fazer o parto deitado, a presença do acompanhante na sala de parto, quando a gente formou, não era permitido, lembra? Quando a gente formou, não era permitido o acompanhante na sala de parto. Ela foi aprovada em 2005, né? Nossa, eu formei em 98. Em 98 não era, a mulher tinha o bebê sozinha. Então, assim, a presença do acompanhante na sala de parto, algumas medidas que eram feitas rotineiramente sobre episiotomia. Só que aí, vamos lá, tem algumas coisas que não são feitas de rotina, mas que às vezes você precisa fazer. Então, vamos supor assim, eu tenho a paciente tem direito ao acompanhante, mas aquele acompanhante no momento está sendo agressivo com a paciente, não está ajudando muito e você vai pedir para retirar. Ou você percebe que no momento o bebê não tem passagem, precisa fazer uma epísio. Como é que se lida com isso hoje em dia? Então, é interessante... Uso de fórceps, essas coisas assim. É interessante essa pergunta, porque eu formei numa época que, digamos assim, não era humanizada, né? Não. E hoje a gente trabalha realmente com essa vertente da humanização do parto, né? Então, a humanização do parto, ela tenta fazer... O ideal, na verdade, da humanização é você não ter intervenção nenhuma. Aquela coisa que você falou. O bebê nasce com, sem ou apesar do médico. Exatamente. A gente tentar deixar o mais natural possível, né? Mas é claro que algumas coisas a paciente faz o planinho de parto e essas coisas todas que você citou, ela põe não quero.
Analgesia. A analgesia é uma coisa que hoje em dia é mais usada. Uma amiga minha falou que não quer analgesia, até chegar no momento do parto. Ela, pelo amor de Deus, me dá o remédio. Eu nunca vi uma gestante não pedir analgesia, né? Não, mas ela falou, não quero analgesia, que não sei o quê. Na hora do parto, ela, não, por favor, não, seu plano, esquece meu plano de parto, eu quero remédio. Ela me contou isso daí, segue o plano de parto ou segue o que ela tá falando? Esquece o plano de parto, eu não quero. E tem marido que leva a ferro e fogo ali, né? Não, você não vai fazer analgesia. Vamos tentar não fazer, né? E assim, mas a analgesia hoje em dia é muito mais utilizada. Na época que eu formei, quando tinha uma analgesia era uma coisa rara, né? Hoje em dia ela é muito usada e... A dose é muito menor também, né? Ajuda bem também, né? É claro que a gente não usa em todas, né? Mas quando a gente entende que é necessário, né? Eu tento não oferecer, mas quando a paciente realmente está ruim, não consegue ajudar, não consegue andar, não consegue deambular, fazer alguns movimentos que são necessários para o trabalho de parto, a gente sempre acaba ajudando nessa decisão e decidindo, né, junto com ela, né, pela analgesia, né. Eu lembro que eu fui uma gestante, que a gente chama gestante idosa, né, com 35 anos de idade, e quando eu falei que eu queria parto normal, meu marido estranhou, falou, Carol, você é a única mulher que eu conheço que fala que quer o parto normal, geralmente as pessoas querem a cesariana. Antigamente era isso sim, minha filha hoje está com 11 anos, e hoje eu já percebo um movimento muito maior que as mães querem o parto normal. São mais informadas. Infelizmente, minha filha teve que nascer prematura, eu tive que fazer uma cesariana, e eu confesso para você que eu falava que parecia que eu estava indo tirar um apêndice, assim. Eu fiquei muito triste de não ter conseguido realizar meu sonho, mas eu entendia que a gente faz isso, que assim, que naquela hora eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no bem-estar na época do bebê, né? Hoje você percebe no seu consultório que aumentou o número de pacientes, de gestantes que pedem mais o parto normal? Com certeza, com certeza. Eu diria que é a grande maioria. Uma ou outra que vem assim, com aquela decisão já tomada, né? De parto cesariana. Né? E aí você explica, você espera entrar em trabalho de parto, isso, não faz com data marcada. Eu tento não fazer nada eletivo, né? E é importante a gente falar que a cesárea tem o seu papel, né? Não é o bandido, né? O parto normal é o trato como opção B e a cesariana como uma opção. Aliás, o parto normal como A e a cesárea como B, né? Quando não está dando certo, quando não está evoluindo, é importante que seja bem indicada, né? Então, assim, ela tem o seu papel, né? Então, não está dilatando, não está evoluindo, o batimento desacelerou, tem mecônio, tem um sofrimento. Aí a gente faz a indicação mais precisa, né? Mais adequada, né? E o plano de parto? Agora é rotina? Assim, os médicos têm pedido mais o plano de parto? Ou ainda fica uma coisa muito como se fosse meio elitista, assim? Como se fosse uma coisa eu acho que é geral, restrita... Né? A orientação eu acho que é geral do plano de parto, mas eu realmente não sei se é a conduta generalizada. Mas o plano de parto você define lá. Eu quero analgesia, quero a presença de tisa de fulano de tal como meu acompanhante, se ele não puder estar, vai ser fulano de tal. Ou tem aquela história assim, eu quero que toque a música tal, na hora que meu bebê vier ao mundo, eu quero a música tal, eu quero vela com o cheiro de não sei das coisas. Como é que funciona? O que a mulher precisa saber? O que a paciente e o médico precisa saber para fazer um plano de parto ético? Essas coisas todas, elas podem até surgir, né, realmente, né, porque é uma coisa muito pessoal, né, o plano de parto, ele é pessoal. Pode botar playlist na sala de parto? Pode botar a playlist que Olha ela que quiser, legal. claro, rock and roll, o que ela quiser. Mas, assim, pra gente, pro profissional, é importante que ela faça uma programação do plano de parto, do trabalho de parto, né. Eu vou poder me alimentar, eu não quero que seja... Para qual maternidade que eu vou? Qual maternidade, quem vai estar me acompanhando, quem vai ser o meu parceiro, o que vai estar do meu lado, se eu vou ter doula, se eu vou ter fotógrafa. E o andar da evolução do trabalho de parto, isso é interessante no plano de parto, porque elas têm a ciência do que vai acontecer, né? Assim, não quero que rompa minha bolsa, não quero que seja feito a episiotomia, não quero tomar
analgesia. Mas aí o médico explica as exceções. Ó, nós vamos fazer isso se acontecer isso. Nós vamos fazer isso se acontecer isso. No começo, lá no começo, eu entendo que podem ter evoluções desfavoráveis e que eu tenha que mudar essa evolução que eu quero, e só que sempre sendo orientada e explicada o que está acontecendo, né? Então, assim, a decisão da segurança é importante, né? E cada vez mais, Aron, o que eu vejo? A paciente faz o pré-natal com o médico, mas aí vai ter um parto num plantão, né? Ela chega nesse plantão, já leva o plano de parto, já fala assim, ó, você tem que seguir isso daqui. Como é que funciona isso daí? É isso aí, ela vai levar um plano de parto. Esse plano de parto, a orientação é que seja colocado no prontuário e toda a equipe vai ter acesso a ele, né? E aí o médico que tiver de plantão vai tentar seguir também aquilo lá, né? Isso é o ideal, né? Que a gente vê como o ideal de acontecer, né? E aí a paciente, você falou da doula agora. Pela legislação, ela tem direito a um acompanhante. Ela escolhe o marido ou a doula, ou o paciente que tem a doula, ela pode acompanhar, seria o segundo membro, assim, um membro a mais lá na sala de parto. O ideal é que seja o parceiro sempre, né? E a doula acompanharia o casal, né? Então ele estaria atuando junto ao casal, né? Eu até te falo, a gente conversou antes aqui, o trabalho de parto, ele tem que ser tratado como um problema multidisciplinar. Então, assim, pode estar envolvido uma doula. A doula ainda não é uma profissão ainda. A doula não é enfermeira. Né? Não é enfermeira. Não é um profissional de saúde. Ela é uma pessoa atenciosa e cuidadosa que vai tranquilizar a paciente. Na verdade, existem cursos de formação de doula, né? Mas não necessariamente ela precisa passar para fazer o papel de doula. A doula ela é aquela mulher que vai incentivar o trabalho de parto, vai incentivar o parto. Durante a gestação, ela vai estar conversando com a família. Vai acalmar a paciente. Vai orientando, vai acalmar. Orientar a massagem. Se quiser acelerar, vai andar, sentar na bola. A gente tem doulas que têm uma formação, né? Fisioterapia, por exemplo. A gente tem algumas doulas que fazem fisioterapia e orientam essa parte de movimentação, posição e também é uma coisa bem interessante, né? Eu tenho uma amiga lá em São Paulo que ela tem uma clínica, e na clínica dela que ela tem a fisioterapeuta que faz a fisioterapia de assoalho pélvico, né? Ela tem a pediatra, e tem a doula, e tem uma equipe, e na equipe dela tem a doula da equipe. Eu acho muito legal assim essa parte de humanização. Essa minha amiga teve o parto em casa. Sério, e aí assim... Que não é uma recomendação que não nossa, mas né? Assim, depois eu posso até te contar a história dela. Pode acontecer. Mas teve o parto em casa, ela é obstetra. Ela é obstetra e teve o parto em casa, mas também estava tudo meio definido assim, se acontecesse qualquer intercorrência, que ela seria encaminhada para ambulância, hospital, né? Tudo isso. Se resguardar. Mas eu lembro que nasceu na época de Natal, e foi quando toda a família estava reunida. Nossa, e o filho dela participou. Assim, quando ela conta a história do parto dela, é uma coisa muito emocionante. Assim, a participação de tudo isso. Mas o que eu lembro, assim, como que era no passado, quando surgiram as primeiras doulas? Eu tinha uma visão, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Que a doula era aquela meio que falava assim, esse médico é ruim. Era uma coisa que, como se fosse a doula contra o médico e o médico contra a doula. E eu percebi que recentemente isso tem mudado. Que cada vez mais você tem doula trabalhando com os médicos, e acabou aquela coisa assim, o médico não é humanizado. E como é que você tem percebido essa relação dos obstetras com as doulas e com as enfermeiras obstétricas também? Eu acho que minha tia Rita Calfa, eu vou mandar para ela esse podcast para ela assistir lá na Bahia. Ela é diretora de um hospital de enfermagem obstétrica. Ela dá cursos de enfermagem obstétrica. Como é que está esse relacionamento dos médicos com a enfermagem obstétrica e com as doulas? E você tocou na ferida, né? Digamos assim. Eu acredito que existem uma parcela que é contra, né, esse envolvimento, né, e determina que seja só o obstetra que conduza, né, e a gente tem novos obstetras, digamos assim, né,
posso falar novos, porque eu também não sou tão novo assim, né? Mas você está ligado nessas discussões éticas o tempo todo, Aron. A gente tem mais tempo de formado, formou no século passado, mas você tem participado dessas discussões, né? Há 15 anos. E é importante eu deixar bem claro que o obstetra, ele é o que faz o parto, né? O que está realmente envolvido com o parto, né? E existe uma falsa impressão de que a doula é que define o parto, que conduz, que faz o parto. Não é isso. A doula, ela vai estar ao lado da paciente, incentivando, ajudando nas posições, levando ao banho e essas coisas mais relacionadas à evolução do trabalho de parto, que é importante para o obstetra, né? Essas andanças, essas caminhadas, esses agachamentos, as posições, elas são estimulantes para o nascimento do neném. Então, o papel, por isso que eu falei equipe multidisciplinar, que cada um vai ter o seu papel. E o médico obstetra vai definir o parto, a via de parto é uma coisa que o obstetra vai decidir. Então, a doula, ela é um componente que ajuda, né? Na minha visão, né? Não, eu estava lembrando de um programa de televisão que eu assisti lá nos Estados Unidos e que a enfermeira, a paciente ficava no quarto com o familiar, com a doula e tudo, e a enfermeira obstetra que vinha, fazia as medições, ficava com o monitor, tudo, fazia. E aí só chamava o obstetra se tivesse alguma complicação, né? Se fosse... Os modelos desenvolvidos, eles usam esse modelo, né, de enfermeira. Americano, né? Na verdade, a enfermeira obstetra, ela pode fazer parto, né? Normalmente ela tem que ter um obstetra, sobre a supervisão de um obstetra, e aqueles partos que estão se desenvolvendo sem nenhuma distócia, aquele parto que aquela história do vai nascer com sem uma pesada. Aron, agora cesariana, um parto mais complicado que tem que passar forceps, o vácuo é o obstetra principal. Eu falo que eu fico brincando que eu era professora de urgência, então eu trabalhava muito em pronto-socorro e depois que eu me formei já fiz 4. E eu lembro que eu fiz um parto uma vez dentro de um Fusca. A paciente não conseguiu entrar no hospital. E eu falo que é o manobrista, né? Vira para a esquerda, puxa, vira para a direita, segura. E esses nenéns que nascem assim são os melhores. Né? Eu fiz um parto uma vez, um dia do meu aniversário. Virou 00:30, chegou a mulher em trabalho de parto, nasceu no pronto-socorro, 2 circulares de cordão. Não me olha com essa cara. Eu parava assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Porque eu não tinha nem como clampear. Aí eu olhei a circular, eu respirei fundo, peguei o cordão, puxei o cordão, saiu. Eu falei, graças a Deus, fui, puxei. Aron, você não tem noção. Eu tô falando isso. Da outra vez a paciente chegou, eu achei que fosse nascer no meio do elevador. Deu tempo de eu chegar no centro obstétrico. Quando eu cheguei lá, o obstetra estava fazendo uma cesariana, tive que fazer o parto. Então, assim, a gente tem que estar preparado na formação. Você não sabe o que vai acontecer. Não sou obstetra. A urgência, né? Obstetra. Mas aí foi o que você falou. Quando a gente se formou, a gente não tinha muito essa preocupação até do que falar. Então, hoje em dia, eu me arrependo de muitas coisas que eu falei quando eu me formei para essas gestantes, assim. Algumas coisas eu não tenho, eu não me orgulho de ter falado, e eu acho muito bonito que esse movimento tenha mudado, porque principalmente depois que eu fui mãe, e aí essa minha amiga de Ribeirão Preto, a Flávia, eu acho que foi até da sua turma, Flávia Aguiar, não foi da sua turma não, a Flávia, ela... Talvez uma turma acima da minha. Que ela foi também da nossa época, a gente fez residência na mesma época em Ribeirão, a gente ficou grávida mais ou menos na mesma época. Eu acho que eu lembro. E a gente fez um grupo de mulheres que ficaram grávidas, e a gente foi buscar a humanização na nossa gestação. Eu acho que quando a gente ficou grávida, quando a gente passou por tudo aquilo, né? Que a gente entendeu como que era importante esse cuidado. Eu lembro de falar com a minha médica, eu falei assim, não, mas eu não posso fazer isso. Ela olhou para minha cara e falou assim, mas eu posso. E assim, esse suporte que a gente recebe do obstetra, ele é maravilhoso. O obstetra, ele chega a ser mais importante muitas vezes que nossos próprios pais. E é aquela relação, né, de que vai desde a gestação, né, mensalmente, depois de 2020, semanal, né? Então, é realmente
interação muito grande, né? Nossa, essa relação é maravilhosa, assim, o acompanhamento do parto, eu recomendo, se tem alguma médica assistindo que não ficou grávida ainda, a experiência da Engravide, gravidez, né? nossa, é maravilhosa, Não, com assim. certeza. É porque a minha E gravidez isso foi eu não posso nem Não, a minha gravidez foi dimensionar, né? complicada, eu fiquei de repouso, tive que tomar um monte de remédio, mas a maternidade é uma coisa muito linda. E Com é o que você certeza. falou, a humanização do parto, ele sai dessa medicina hipocrática do que eu sei o que é melhor para você, e você divide com o O paciente paciente, compartilha as decisões, né? compartilha as decisões e fala com quem que você vai se sentir mais confortável na hora do parto, o que você quer que faça, assim. Isso é muito bom. Eu acho que para O mais importante é que o centro é a mulher e o bebê que vai nascer, né? Não é a equipe, né? A gente trabalha, ela decide e a gente tenta seguir a o que ela quer, medicina né? é centrada na paciente, E né? não como antigamente, né? A paciente tinha que se adaptar à equipe, né? Então E os hospitais estão adaptados a isso? eu acredito que aqui no estado sim, né? A gente tem uma tentativa de humanização. A nossa escola, né? O CAN trabalha com isso, com o paciente, né? É claro que ainda falta muita coisa ainda para acertar, né? Mas o mais importante é que agora, pelo menos até onde eu sei, os acompanhantes não estão estando impedidos, né, de entrar, eles entram, né? Porque a população conhece também o direito dela e exige isso, né? Então, assim, as maternidades do Estado, tanto pública quanto privadas, pelo menos a permissão do acompanhante a gente tem conseguido, né? E em relação também de algumas falas que estão mudando, né? Sim, claro. Tem algumas coisas que a gente não é mais aceitável, É. conversar com a gestante, respeitar. A posição é não falar palavras, não agredir a paciente, não falar piadinhas sobre gestação, né? Essas coisas com certeza mudaram muita coisa nesse sentido. E o que o Conselho Regional de Medicina, o que o Conselho Federal de Medicina, como que a gente tem feito para incentivar a humanização do parto, além de participar dessas discussões que a gente tem junto com os deputados, o que a gente tem feito ou o que a gente pode fazer a mais? Acho que basicamente é apoiar, né, o profissional médico, né, e digamos assim, incentivar e essa coisa da educação continuada, né, mostrar as estatísticas, né, que comprovam que pela humanização a gente tem menos complicações, né, tudo baseado em evidências, né, e trabalhar nisso seria o mais importante, né, porque às vezes a gente tem aquele médico que é antigo, sempre fez daquele jeito, até lá técnica, nunca teve complicação, mas daí a gente mostra que as evidências do parto humanizado são muito melhores, né? Tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para o pai, quanto a família, quanto para o próprio profissional obstetra, né? Eu acho que seria essa linha de trabalho, né? E resoluções, né, que deem assim, a normatização da condução de um parto, de uma cesariana, da laqueadura tubária, né? Isso tudo é importante a gente estar discutindo sempre. E se você tivesse que deixar um conselho agora para as pacientes que estão pensando na humanização do parto e um conselho para os médicos que trabalham com isso, qual é o conselho que você daria para os profissionais e para as pacientes? Para as pacientes, então. Paciente, você engravidou, você deve se informar sobre o parto, sobre o trabalho de parto, sobre os locais de atendimento e trocar informações com profissionais, procurar um médico de pré-natal para ele conduzir e te orientar em relação a essas decisões e lute pela sua humanização, né? Não deixe que seja praticada violência, grite, né? Denuncie, né? Os canais de denúncias existem aí. E agora para os profissionais obstetras, né? Eu acredito que a mídia ataca muito a violência obstétrica e isso está muito em voga, mas eu acredito que os profissionais obstetras, na grande maioria, eles são profissionais gentis, educados, fazem uma boa condução, têm uma boa humanização. Eu acredito que
existem exceções à violência obstétrica, existem exceções de médicos que acabam realmente passando do ponto e esses devem ser punidos. Mas eu acredito que a grande maioria dos médicos obstetras capixabas, eles são humanos, são éticos e que eles devem se informar cada vez mais, não parar no momento, se atualizar e realmente tentar abrir os olhos para a humanização do trabalho de parto. Doutor Aron, muito obrigado. Eu que agradeço, Carol. O bate-papo hoje foi muito bom. Me fez voltar no tempo. É uma sensação muito boa mesmo falar de gravidez e de parto. Eu acho que quem é mulher vai entender o que eu estou falando. E vou falar para você agora que gostou do nosso bate-papo, lembrar aqui de deixar o seu like na nossa rede social. Se você quiser passar essa mensagem para alguém, compartilhe o podcast. Para quem está ouvindo pelo Spotify também, compartilhe nossa mensagem e continue acompanhando o Conselho nas mídias sociais para ficar atento a tudo de novo que a gente está lançando por aí. Muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez. Posso deixar meu Insta também? Ah, deixa, com certeza. @doutor.tokizek. É só botar doutor.aron, você vai me encontrar lá. Não, mas vamos soletrar. Dr.aron, ARON.tokizek, TOCZEK. É muito difícil. É bonitinho, é polonês. Não, mas é muito difícil, mas é um sobrenome bonito. Aron Tokizek, segue as redes sociais. Isso aí. Que é muito boa, né? Você tem também da clínica, né? A gente estabeleceu em diferentes agora, né? O Gene meu e da Chiara, nossa sócia. Mas, siga a doutora Aron, siga o Conselho, a gente vai ficar fazendo mais campanhas aqui também. Segue as redes sociais do Conselho, nosso Instagram, nosso YouTube, o Spotify, e é isso aí. Obrigado. Em breve teremos mais podcasts para vocês. Muito obrigada a todos.